Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 9 até o versículo 11. Irmãos, com toda a reverência, sentados mesmo, vamos ouvir a palavra de Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Oremos mais uma vez. Feche os teus olhos. Senhor, nós te pedimos, fale ao nosso coração, continue falando, ó Santo Espírito, aos nossos corações. Queremos ser confrontados, animados, Pai, pela tua palavra. Fala, Senhor Deus, pois o teu povo te escuta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos numa série de sermões com a temática Domingo, dia descanso do Senhor. O tema de hoje é o Domingo na Reforma Protestante, prenúncio do descanso eterno. Diante de um cenário mundial tão turbulento, diante de sentimentos generalizados de insegurança, de incertezas, de instabilidade, casamentos em crises, emoções colapsadas. Como entender que um tema desse seja relevante? E eu posso afirmar com absoluta certeza, nós sairemos daqui e entendemos que o domingo, o dia do Senhor, nos aponta para um descanso eterno. Nos diz que este mundo não está em caos, não está sem direção. Sim, ele aponta para uma direção final, e é o descanso eterno, um dia glorioso, onde o nosso Senhor Jesus Cristo virá com todo o seu poder e glória buscar a sua igreja. O domingo, o dia do Senhor, é parada obrigatória para nós realinharmos as nossas perspectiva de mundo interior, do mundo exterior. É parada para a gente arrumar os óculos e ler o mundo a partir das Escrituras, e o meu coração a partir das Escrituras. É dia de parada para nós reconfigurarmos as nossas expectativas. Onde está direcionada a minha expectativa? Nas coisas deste mundo ou no mundo por vir? Alguns dizem que o Senhor foi gracioso, depois de uma semana tão conturbada, em nos conceder um dia para funcionar como uma espécie de válvula de escape contra uma possível fadiga existencial. Segundo os reformadores, o dia do Senhor é mais do que isso, pois aponta para algo mais sublime, que transcende o entendimento humano. O domingo aponta para um caminho da pacificação da nossa alma diante de Deus. Nos aponta o caminho para a libertação das garras de Satanás, das amarras emocionais que nos aprisionam nesta panela de pressão em que o mundo se encontra. Não que Deus seja um tipo ciumento, vocês têm 6 dias, eu quero apenas um. Nada disso, é para o nosso próprio bem. Hoje nós veremos que guardar o dia do Senhor é indiscutivelmente salutar para a nossa vida. É lembrança de que este mundo não está sem rumo e que está sendo conduzido para o nosso Pai, que aponta para um dia, para uma era gloriosa, onde nós, em meio a turbulentos mares e ventanias avassaladoras, nós podemos encontrar hoje mesmo águas de descanso e águas tranquilas. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus, essa carta direcionada aos Hebreus, ela é considerada por alguns como o 5º evangelho, pois nos mostra o sacerdócio universal de Cristo, o governo de Cristo.
É uma espécie de retrovisor, pois à medida que nós caminhamos ao longo das Escrituras, ao longo da revelação progressiva, ao mesmo tempo a carta aos Hebreus funciona como um retrovisor, mostrando que as cerimônias e sacrifícios que ficaram para trás só representam sombras do que haveria de vir na plenitude do tempo, o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Hebreus também nos fala que Cristo é o maior de todos os sacerdotes, o maior de todos os profetas, maior que Melquisedeque, que Moisés, que Abraão, que Arão, que Josué. É o nosso descanso eterno. Ele é o resplendor da glória do Pai, é a expressão exata do seu ser. Hebreus também nos fala do perigo que é negligenciar uma palavra tão poderosa que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que ficou para trás, as cerimônias de sacrifícios, ela mostra que foi cumprido no Senhor Jesus Cristo. E que depois da realidade presente, do sacrifício pleno do Senhor Jesus Cristo, persistir nas práticas cerimoniais, e nós observamos isso em algumas igrejas, algumas religiões, essa tendência de incluir no culto práticas cerimoniais judaizantes, nada mais é que um retrocesso do que negar a nossa fé. Ainda há um repouso, e esse repouso, Hebreus nos fala, no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E o que significa então esse repouso? O que significa esse descanso? Não significa, primeiro ponto que eu quero falar é o que não significa. O descanso, o domingo, não significa apenas folga. Lembra que Deus criou o universo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Ele descansou relacionado ao seu trabalho criativo. Não é ociosidade. Ele não descansou porque estava cansado. A palavra de Deus diz que o Senhor não se cansa, que o Senhor não se fatiga. O Senhor Jesus Cristo, falando a respeito do Pai, pois Ele conhecia o Pai, Ele disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então esse dia de descanso não é sinônimo de ociosidade e nem de folga. O descanso de Deus para o Antigo Testamento, e nós vemos aí Hebreus falando aí, portanto, no versículo 9, portanto, ainda resta um descanso. Ele está se referindo ao contexto anterior. No versículo 1 do capítulo 4, nos fala a respeito de uma promessa que existia ao povo do Antigo Testamento de que um dia haveria um descanso eterno. Percebam, meus irmãos, ao longo de todas as Escrituras, essa promessa permeada ao longo de todos os textos bíblicos. Na queda, na rebelião do homem, da mulher, da humanidade, tendo recebido o seu justo castigo em razão dessa rebelião, o Senhor, na sua infinita misericórdia, promete que um dia um descendente da mulher viria e pisaria a cabeça da serpente, representando aí o descanso, o dia em que toda a maldade do planeta seria extirpada. É óbvio que nós sabemos que esse descendente nós conhecemos, Senhor Jesus Cristo, mas Adão e Eva não tinham essa compreensão que nós temos hoje. Então, possivelmente, eles até pensassem que um dos seus descendentes seria possivelmente esse que pisaria a cabeça da própria maldade. Não só, mas logo depois, Lameque, que teve um filho, Noé, cujo significado é nos consolará das nossas fadigas. O pai de Noé, talvez Lameque pensasse que Noé fosse aquele que daria um fim a toda a maldade do mundo, o dia do descanso. Talvez a geração, logo depois do dilúvio, a geração de Noé pensasse: agora entramos no nosso descanso definitivo. E ao longo das Escrituras a gente vai percebendo isso. No 7º dia, representando, depois de uma semana trabalhada, representando o descanso. No 7º ano do cultivo, onde a terra deveria parar para descansar, representando aí, apontando para um descanso. Ou depois de 7 anos, vezes 7 anos, 49 anos, no 50º ano, no jubileu, haveria remissão, o perdão de todas as dívidas,
Será que apontaria a esperança de que apontasse aí para esse descanso definitivo? E a entrada de Canaã, que foi de fato um descanso, o povo de Deus entrando na terra de Canaã, mas não foi o descanso cabal, o descanso definitivo. Então percebo que ao longo das Escrituras nós percebemos essa promessa do descanso, e que na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus Cristo, o Deus que se encarnou, veio, recebeu o juízo, a condenação, o sacrifício que nós merecíamos receber, caiu sobre o Senhor Jesus Cristo. No terceiro dia ele ressuscita e foi inaugurado aí esse novo tempo, essa nova era, o dia do descanso, mas não de forma plena, irmãos. E aí Oséias 2:11 nos fala que os sábados, as festas, as cerimônias seriam um dia substituído plenamente por uma aliança eterna, o qual foi feita no sacrifício, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Um dos pais da igreja, Atanásio de Alexandria, disse: a primeira criação terminou no sábado, e a segunda criação inicia no dia do Senhor, no domingo, na sua ressurreição. Agora nós vimos, irmãos, até agora nós vimos que o sábado aponta então para esse futuro. No ponto de vista do povo de Deus no Antigo Testamento, eles olhavam, a sua fé era direcionada no dia em que viria um libertador e que pisaria a cabeça da serpente e que aniquilaria o mal. Esse era o conceito que foi ampliado pelo Senhor Jesus Cristo. No ponto de vista de nós, povo de Deus, do Novo Testamento, nos últimos dias, havia também um consenso entre os reformadores de que esse domingo, o nosso descanso sabático, aponta para algo muito mais elevado. Lembra que Hebreus nos fala que ainda resta um repouso eterno, um descanso eterno? Os reformadores tinham esse consenso. O nosso descanso sabático, que é domingo, aponta para algo muito mais sublime e transcendente. Aponta para o nosso descanso eterno no Senhor Jesus Cristo. O sistema judaico apontava para que um dia viria um libertador. O nosso domingo aponta que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que conquistou a nossa vitória, lá na cruz, virá um dia buscar a sua igreja. Esse é o nosso descanso eterno, nesse dia glorioso, onde cada um de nós verá o retorno do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no versículo 11, fala o seguinte: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Parece contraditório, não parece? A gente está falando de descanso, mas ao mesmo tempo fala de esforço para entrar naquele dia de descanso. Mas isso tem a ver com uma fé viva, uma fé que produz frutos, que precisa ser cultivada, que precisa ser desenvolvida, que precisa ter perseverança. Isso não significa que a nossa salvação precisa ser conquistada com esforço próprio, não é isso. É uma fé de graça, mas não é barata. A fé que exige luta diária, luta contra os nossos próprios pecados, contra o inimigo externo, contra os nossos inimigos externos. Ainda lutamos contra a nossa preguiça, ainda lutamos contra o nosso próprio coração corrupto que insiste em bular sistemas. A gente está sempre buscando algum jeitinho de arranjar alguma solução, mesmo que seja os fins justificam os meios. Nós tentamos aí e nos lutamos contra fraudar aí a receita, as nossas declarações. As tentações são grandes, irmãos. Nós temos paz com Deus, mas ainda batalhamos nas nossas guerras diárias contra os nossos medos, contra os nossos sofrimentos, contra os nossos próprios pecados. Nós já temos a cura espiritual, mas ainda ficamos doentes emocionalmente, ainda ficamos doentes fisicamente. Nós já temos o descanso em Cristo, mas só na eternidade nós teremos e veremos e experimentaremos isso plenamente. É o já, mas ainda não. Meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações disso. Por que guardar o domingo para o descanso?
Essa semana, o jornal Metrópole faz uma reportagem a respeito de uma taxa recorde de suicídios no Distrito Federal entre 15 e 35 anos de idade de jovens. E aí, perguntado e questionado, os especialistas na área da saúde mental, eles falaram a respeito de um sentimento de angústia, de incertezas no futuro que está constantemente acometendo não só os jovens, mas toda a sociedade. A desesperança em relação ao futuro, aquela insegurança em relação às instituições humanas, esse sentimento de desassossego, esse senso de não pertencimento, essa desesperança que acomete muitas vezes, provocando até a anulação da sua própria vida. E o domingo, por que guardar o domingo? Que tem tudo a ver. É no domingo, meus irmãos, que nós devemos fazer essa parada obrigatória, de alinharmos as nossas perspectivas, de pararmos em meio a esses mares turbulentos, abaixarmos as nossas velas, jogarmos as nossas âncoras, que é a palavra do Senhor, e parar para escutar o nosso Pai. Ouvir o nosso Pai traz tranquilidade ao nosso coração. A nossa agenda corrida durante a semana, o domingo foi um presente, porque nós temos que parar e ouvir o nosso Pai, diante de tanta correria. É nesse momento que nós precisamos ler o nosso coração, e ler o mundo, e entender o porquê de tanta maldade, e se há esperança, o que eu devo fazer, quais são as correções de rumo que eu preciso, que são necessárias. É nesse momento, o qual eu tenho a plena certeza, e nós temos essa bênção de podemos utilizarmos essa bênção ainda hoje, de esperarmos o nosso Pai, o Senhor, nosso Supremo Pastor, o qual nos conduzirá às águas tranquilas e águas de descanso. Quando eu guardo o dia do Senhor, eu entendo o porquê de tanta maldade lá fora. Deus fez um mundo, tudo muito bom, mas teve um dia que houve uma rebelião do homem e da mulher. Então, daí que foi a razão da tragédia humana, essa rebelião dos nossos primeiros pais, e que insiste, toda a humanidade insiste sempre em se rebelar contra Deus. E aí toda a nossa alienação, essa desorientação, essa falta de senso de significado, os nossos relacionamentos distorcidos, não só com os outros, mas conosco mesmo. A dor, o medo, o ódio, a morte vieram com a queda, que a nossa, essa tendência nossa sempre para o mal, esse sentimento de hostilidade sempre para com o Senhor. Nós, de fato, em razão da nossa rebelião, nós só merecemos a justa condenação. A justa condenação. Alguém pode, e já sempre pergunta, sempre tem uma pergunta dessa, mas Deus poderia perdoar essa rebelião. Se Deus perdoasse, Ele não seria um justo juiz. Imagina um criminoso que chega diante do juiz, fez a maior atrocidade, um crime hediondo, e aí esse juiz chega e: você está perdoado, eu sei que tudo que você fez está provado, mas você está perdoado. Esse juiz seria mais corrupto do que aquele próprio, seria mais criminoso do que aquele próprio criminoso. A justiça é merecer aquilo que é devido, é aplicar aquilo que é devido. Então, um crime cometido contra aquele que é o eterno e que é o santo, merece uma condenação que seja eterna. O ser humano não suportaria. Então ele enviou o seu próprio filho, aquele que é eterno e que é 100% homem, para receber uma condenação eterna. E o Senhor Jesus recebeu essa condenação. Nós temos uma compreensão no domingo da razão de toda a maldade do mundo, e nós também no domingo, alinhando as nossas perspectivas e leitura do mundo, a partir da lente da Escritura, nós também sabemos, no domingo, nos lembramos, no domingo, de que nós temos um Deus misericordioso, que não resolveu nos abandonar, que não resolveu nos destruir, mas sim em redimir essas criaturas enviando o seu Filho.
Na plenitude do tempo, então, veio o Messias. Uma nova era se iniciou no domingo, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, e se marca aí o início de uma nova era. Nesse domingo, eu me lembro que eu estou sendo transformado, conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Nesse domingo, eu me lembro que todas as adversidades que acontecem na minha vida e que vão acontecer na minha vida, têm o propósito de me cada vez mais construir em mim a imagem do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que no domingo, que não há nenhuma força em mim, somente no Senhor Jesus Cristo. Eu lembro também no domingo que existe um reino eterno preparado para os filhos de Deus. No domingo eu também me lembro que não estou só, eu faço parte de uma comunidade, que juntos nós somos um corpo e que precisamos apoiar uns aos outros, que precisamos amar uns aos outros, que possamos suportar uns aos outros, que possamos animar uns aos outros. Nós somos esse exército poderoso que avança. Meus irmãos, se existe uma instituição mais poderosa que a igreja, não existe, ela é imortal. Ela esteve presente desde ali do paraíso, com Adão e Eva, a primeira igreja com 2 membros, e essa igreja permanecerá até a eternidade, a igreja do Senhor. Caem impérios, levantam impérios, civilizações caem, outras vêm, mas a igreja do Senhor sempre permanece. No domingo eu me lembro que haverá um dia que o Senhor Jesus Cristo virá buscar o seu povo. Eu me lembro que esse mundo não está caótico, não está sem lei, não está sem rumo. Existe sim um início, existe um meio, existe um fim. Eu me lembro que no fim, no domingo eu me lembro que o mundo não vai ser destruído com uma bomba nuclear ou com várias bombas nucleares, não vai ter extinção em massa. Isso é bom, não pacifica o nosso coração? Eu me lembro também, no domingo, claro, está nas Escrituras, o mundo não vai ser destruído com uma pandemia que vai ser avassaladora e matar todo mundo, ou que vai cair um cometa e que vai extinguir toda a humanidade. Querem saber como é que vai ser o fim do mundo? Já está escrito, está aqui, no Apocalipse. Então, o domingo me traz essa tranquilidade de saber que um dia já está agendado, que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, e que nesse dia será estabelecido um tribunal supremo. Nesse dia, os mortos ressuscitarão, todos estarão e todos estaremos diante do Senhor para receber a nossa sentença. O dia de descanso me força então a parar, a alinhar as minhas perspectivas de uma maneira correta, através das Escrituras. E quando eu percebo que olho o meu coração e o mundo do jeito correto, eu fico tranquilo. Pode vir tempestade, pode vir um maluco falando que vai invadir, pode invadir, mas eu sei como é que vai ser o fim. Eu sei como é que o fim já está escrito. O domingo é o dia no qual nós reconfiguramos as minhas expectativas. O dia do Senhor me lembra, é a oportunidade para eu lembrar que resta um último descanso. Eu preciso ver e autoanalisar como é que está a minha expectativa. Onde é que está a minha esperança? Nas coisas deste mundo? Um dia eu irei me casar. Tem gente até que ora para que o Senhor retarde o seu retorno para se casar. Casar é bênção, irmãos, né? Mas tem gente que fala, não, deixa eu construir a minha casa, deixa eu terminar o meu curso, para depois o Senhor voltar. Gente, nada, nenhuma conquista deste mundo pode comparar com o glorioso dia em que nós nos encontraremos com o Senhor e a eternidade que nos espera. Nada pode se comparar com esse dia. Então isso me ajuda a reconfigurar as minhas expectativas, olhar o meu coração, mudar o meu coração e dizer, não é correto onde eu estou colocando a minha expectativa, e sim no Senhor Jesus Cristo, no meu descanso eterno. Domingo é isso, aponta para esse descanso eterno no Senhor Jesus Cristo. O mundo não está perdido, irmãos. Deus está controlando o sofrimento deste mundo. Nem toda a tristeza desse mundo pode ser comparado com o que nós faremos em perfeita obediência ao Senhor. Seremos imortais,
morte não existirá mais, envelhecimento não existirá mais, farmácia, fechou tudo, gente. Cirurgiões, não precisaremos mais de cirurgias, implante de cabelo, não vai ter mais nada disso, vocês nem vão me conhecer lá. Então toda tristeza, toda preocupação e sofrimento não pode ser comparado com as alegrias, com a mais perfeita felicidade que experimentaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a porta de entrada é o Senhor Jesus Cristo. Aí você pode me perguntar, mas como eu posso fazer para entrar nesse descanso eterno? Você que não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ouça hoje a voz do Supremo Pastor. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso, diz o Senhor Jesus Cristo. Não endureça o seu coração, entregue o seu caminho, a sua vida totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a única porta de entrada ao nosso descanso eterno. Em Cristo nós podemos experimentar ainda hoje, mesmo em meio às turbulências, podemos experimentar essa paz. A paz da minha alma, de saber que eu posso dormir tranquilo, não igual um amigo meu do trabalho, que ele levantava à noite, e aí depois não conseguia mais dormir, porque ele ficava preocupado. Eu falei, e se eu morrer, para onde que eu vou? Crente não tem essa preocupação, gente. Nós já sabemos o nosso destino certo. No dia da nossa salvação já fomos carimbados, salvo, é meu, Deus fala, e já sabemos para onde que nós iremos, se um dia batemos as botas, né? O perdão do pecado, acabou, o Senhor levou lá na cruz do Calvário, culpa, não existe mais culpa, meus irmãos, se houve pecado, confesse, arrependa-se ao Senhor, arrependa-se sinceramente, e o Senhor perdoará os seus pecados. Então, culpa, não carrega mais isso, são bênçãos que nós podemos desfrutar, a segurança da salvação. Nós temos o domingo nos aponta para todas essas bênçãos, nos aponta para essa eternidade, o qual já foi garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o descanso semanal não foi, e aqui eu encerro, não foi uma invenção humana, de forma nenhuma, mas sim foi um presente dado por Deus, anunciando que este mundo que está aí fora tem prazo de validade, e que esse mundo lá fora será substituído por um mundo admirável, deslumbrante e esplêndido, que já está preparado, disse o Senhor Jesus, para os filhos deles. Descanse o seu coração no dia do Senhor. A coisa apertou, recebeu mal notícia, saiba que o Senhor cuida, que em meio aos mares turbulêncios o Senhor está cuidando, Ele está no controle, Ele está no comando. As suas expectativas, somente lá no céu, nesse mundo por vir, nesse descanso eterno, que Deus nos abençoe.